Olá, seja bem-vindo à nossa classe. Mais uma vez, nós vamos ter o privilégio de estudar um pouquinho mais de Paulo na carta de Filipenses e Colossenses, né? E a gente vai ver que agora, a partir de agora, nós vamos entrar mais no livro de Colossenses. Então, em Tessalonicenses, a gente viu, né, um Paulo louvando, alegrando, convidando eu e você e a igreja de Filipenses a fazer louvores, né? A cantar louvores ao que Cristo fez por cada um deles e fez por cada um de nós. E a partir de agora a gente vai ver Paulo entrando na pessoa de Cristo, na epístola ou no livro de Colossenses. Então eu convido você a estar conosco a partir de agora no livro de Colossenses e a gente vai unir eles, né, até o final. O autor, de forma formidável, né, fez esse encaixe e até o final do trimestre a gente vai ver que a pessoa de Cristo, além de ser tudo aquilo que nós necessitamos, ele também é a nossa alegria diária. E um dia vai ser a nossa alegria eterna. Então é muito bom ter você conosco. Convida os seus amigos, convida os seus parentes, manda o like no link. É link, né? Link. Você manda o link para os seus amigos e dá também o seu like. Tá certo? Não esquece não, que daí o Kevin vai atrás de você se você não der o like aí, tá bom? Meus amigos, como é que vocês estão? Graças a Deus estamos bem. Oh, tem alguma coisa errada aqui, espera um pouquinho. Ô, Kevin, vocês têm alguma coisa contra cabeludo, diretor? Semana passada, sem cabelo. Não. Você não sabia que os carecas estão dominando o mundo? Ah, é? Tá que nem as formigas? Eu não sabia disso, não. Mas que bom, que bom. Então, bom que você está bem, Joel, e você, Marcos? Estou bem também, graças a Deus. Feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, para prosear um pouquinho, conversar um pouquinho sobre esse tema tão interessante da lição. Amém. É Para quem não sabe, o Marcos é fazendeiro, tá? Milho, que mais que tem lá? É milho. Manga, agora daqui a pouquinho a gente vai colher um feijão, tem abacate também. Né? E é ele que planta, tá? Ele que planta. Sem agrotóxico, sem veneno, só a base de gasolina e querosene, é isso? Bom ter você com a gente, tá, Marcos? É um prazer nosso aqui. Então tá bom. Ô, Marcos, nós vamos entrar já na lição, mas antes de entrar na lição, aquele momento que você já conhece, já esteve conosco, em que a gente vai colocar aqui, junto com você, Deus em primeiro lugar. Amém. Então, o teu pedido que você tem, teu agradecimento, aquele milagre que você deseja, aquele amigo que você quer ver pertinho de Jesus Cristo, aquele problema que você quer que Deus te ajude a resolver, agora é o momento que nós vamos fazer juntos a oração. Amém. Então, você vai interceder por nós vamos interceder por você. Certo, Kevin? Você também está joia? Então, tá bom. Então, Deus nos abençoe e você ora para a gente? Ora sim, oremos. Querido e bondoso Deus, que habita nos mais altos céus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida que o Senhor concede a cada um de nós. E queremos, Senhor Deus, colocar em Teu altar, em Tuas mãos, a vida de cada um de nós aqui, os nossos anseios, os nossos desejos, e aqueles que estão nos ouvindo também, ó Pai. O Senhor conhece as lutas que cada um tem, e que cada um de nós venhamos a ter em Cristo a esperança para seguirmos em frente. E no estudo de hoje, Pai Santo, queremos te pedir que o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua palavra. Amém. E que nele, a Tua palavra encontre terreno fértil. É que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, eu não sei vocês, mas eu entendo muito de tecnologia. Aí sim. Certo? Falou em computador, celular, sistema, eu sou fantástico nisso. Então, ou seja, falar de Cristo para mim é a mesma coisa que falar do computador, certo? Para mim é um mistério. Eu só sei ligar, desligar. Aliás, comprei uma tecnologia nova, instalei nela coisas velhas, porque na tecnologia nova eu me perdi, sabia? Eu coloquei Windows no iOS do Mac, botei Excel no iOS do Mac. O pessoal, você é louco, Jefferson? Não, mas eu só sei mexer nas coisas antigas. E quando a gente vem para uma lição, tipo a lição de Filipenses, Marcos, que falou de Cristo também, a alegria que Ele dá. Paulo convocando os irmãos, né? Tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, Cristo é o nosso louvor, é a nossa vitória. E agora a gente passa para Colossenses, onde Cristo, além de ser o centro da glória, o centro da alegria, Ele é o centro da divindade. Como é que é falar de algo que a gente só tem vislumbre? É algo interessante, sabe? E, assim, falar de Cristo é uma coisa que emociona,
né? E não é fácil, né? Porque como seria falar de um Deus tão grande assim que a Bíblia apresenta como Cristo é? Até alguns dias atrás que eu preguei, eu falei sobre isso, né? Você conhece um Deus que faz tudo que Ele fez, né? Que cria assim do nada e tal? Esse é Cristo, né? Então, como falar de alguém tão grandioso assim? É difícil, é um mistério. E aquilo que a gente pode falar, aquilo que a gente pode comentar, aquilo que Revelação, que é revelado na Bíblia. Então, é um privilégio poder, Jefferson, falar de Jesus Cristo. Amém. Né? Ô, Joel. O Joel aqui é o nosso professor, ele é doutor em Cristologia. Trouxe a pessoa errada. Eu errei? Então tá, mas assim, Joel, a gente reconhece que a gente vai falar daquilo que nos limita a Bíblia. Mas como a gente vê as pessoas por aí, né, Joel? Alguns teólogos, pastores, alguns teólogos de internet, né? Falando de coisas que pouco revelado, mas colocam tanta sabedoria e enganam tanta gente. Sabedoria que nem na Bíblia foi revelada, os caras estão aí vendendo um Cristo que a Bíblia desconhece, né? É interessante, porque Cristo, ele pode ser, ao mesmo tempo, um mistério, mas, ao mesmo tempo, ser muito simples. Porque, às vezes, nós vemos pessoas que não sabem nem ler, nem escrever, e conseguem falar de Cristo para o outro de uma forma tão simples que a outra pessoa vai compreender. E entende, né? E às vezes, uma linguagem tão, né, sofisticada, rebuscada, não consegue traduzir o que é Cristo. Entra nessa questão daquilo que está revelado e daquilo que não está revelado, daquilo que nós podemos, de fato, compreender e daquilo que é um mistério para nós. Quando quando a gente se atenta para o lado que não é revelado, aí a gente vai perigoso, começar a conjecturar, fazer inferências, dar entendimentos na nossa cabeça, e então se torna um assunto muito difícil de ser falado. Então a gente tem que procurar, né, sempre, eu e você que estamos aqui, sempre procurar na Bíblia. Só que o maior problema que tem hoje em dia, todo mundo gosta de nova luz. É incrível. O cara teve um sonho, teve uma visão, brigou lá com o pastor, arrumou confusão aqui na igreja, porque só ele tem a nova luz. E a Bíblia diz que é nos antigos marcos que se tem a certeza e o caminho da verdade, né? Isso é interessante, o que o João acabou de falar, que você está comentando agora, a Bíblia diz, né, que as coisas reveladas são para nós, né, e as não reveladas são para Deus. E mesmo naquilo que Deus revelou, existem coisas que são difíceis de entender, outras que são mais simples, como o Joel falou, só que, infelizmente, muita gente entra no caminho perigoso, que é o caminho da dúvida. Tem aquela dúvida, né, Joel? Aquela dúvida que é sadia, que faz parte do aprendizado da gente. Você quer saber, que nos motiva a procurar sempre se aprofundar, né? Se aprofundar, buscar respostas para nossas perguntas, nossos questionamentos. Mas existem outras pessoas que eles vão além daquilo que está revelado na Bíblia. Né? E aí é um problema, porque ele cai no campo do inimigo. Daí você tem muita gente aí duvidando, quando não duvida da existência de Cristo, às vezes até acredita nele, mas não como Salvador. E aí é um problema. Porque, de acordo com a Bíblia, a lição vem até comentando sobre isso. Ele é. Ele é o quê? Ele é o soberano, o título fala. Ele é o quê? Ele é supremo, ele é tudo, ele é Deus. Né? E o único que pode salvar. Então, poxa vida, se a pessoa ela tem problema com isso, ou sai daquilo que é revelado sobre a salvação em Cristo, acabou, né? Qual vai ser a sorte dessa pessoa? Nenhuma, ou desse né? grupo de pessoas? Nenhuma. Entende? E o verso, ele vem assim de uma forma brilhante, trazendo para mim e para você essa certeza que a gente tem que ter que Cristo, ele é supremo. Cristo, ele é antes de tudo. Certo? Antes de tudo. Tem alguns até que dizem que Cristo é criado, né? Ah, não, Cristo é uma criatura. Não. Olha o que o texto fala para nós. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Esse primogênito não tem que dar um jeito hoje, né, Joel? De toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram feitas por ele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Esse verso, ele é categórico em dizer que a supremacia da criação é Cristo. E a gente vai entrar já na lição, falando um pouquinho sobre isso, mas a lição eu achei legal como o autor, ele separou as coisas, e a gente vai discutir alguns assuntos aqui, vocês podem pegar, vai misturando tudo aí, tá? Então, só para te avisar hoje, né, Joel? Pode ir falando à vontade. Se tiver que repetir lá na frente, repete, porque isso faz parte do aprendizado. Você é professor, você sabe disso. Mas o que ele quis dizer? Imagem do Deus invisível. O que dizer? Boa pergunta. A lição traz essa pergunta para a gente, né? Por que Cristo é o único capaz de revelar a imagem do Deus invisível? Assim, existem vários aspectos da imagem de Deus, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu acho interessante que depois da entrada do pecado, quando chega em Gênesis, a Bíblia vai dizer que o filho que nasceu de Adão, ele foi a imagem e semelhança de Adão. Ele Não já de Deus, perdeu as características da imagem e semelhança de Deus, né? Essa imagem, ela não é uma representação idêntica, não é um clone, né? Mas as características. Então, quando Cristo ele vem ao mundo para revelar o Pai, ele vem revelando características de Deus, porque Cristo vem em um mundo onde o pecado já está enraizado e não havia possibilidade de Deus se manifestar em sua glória plena para o ser humano pecador. Não havia essa possibilidade do ser humano resistir. Essa é a possibilidade que não existe, né? Então, quando Cristo ele vem revelar a imagem e semelhança de Deus, a Bíblia diz que ele é a imagem de Deus, nessas características de um Deus que ama, um Deus que revela o seu amor, ele revela o plano da salvação, ele revela o caráter de Deus. É nesse sentido que a gente pode entender que Cristo é a imagem e semelhança de Deus. Tá. A pergunta que tem na lição, eu achei uma pergunta muito interessante, a pergunta 2, eu quero fazer para você, Marcos. Pegando o gancho que o Gelder já deixou, certo? Como Jesus é o único capaz de revelar plenamente o Pai? Como? Como ou por quê? Como ou por quê? Porque ele é o Senhor de todas as coisas, sabe? Imagina só, como o João acabou de dizer aqui, né? O ser humano, antes da entrada do pecado no mundo, Deus falava com o ser humano, falava com Adão ali pessoalmente. Após o pecado, houve um distanciamento, né, entre Deus e o ser humano. Imagina só, eu vou jogar uma situação aqui, colocar uma outra situação que vai complementar esse raciocínio do Joel seu junto com essa pergunta, para tentar responder a pergunta. Nós que cremos em Cristo, as pessoas que creem em Jesus, o aceitam, se batizam e tal, estão salvos, correto? Se crê em Cristo, sim. Sim, correto? Isso. Mas olha para você ver, lá no final de tudo, ainda que estejamos salvos, é necessário passar por uma transformação física. Por quê? Porque mesmo salvos, se não nos revestirmos de incorruptibilidade... Não vamos poder ficar com a glória de Deus. Exato, não vai dar. Então, eu entendo que essa seria a forma de Jesus Cristo revelar o Pai, né? De uma forma limitada, porque Deus é tão grandioso, Deus tem uma glória tremenda, que se ele fosse revelar da forma que ele realmente é, não existiria ser humano. Todos nós seríamos fulminados. Um cachorro consegue revelar o que é um leão? Um cachorrinho? Não consegue, é diferente, né? Então, para revelar quem é o leão, tem que ser... O próprio leão, hein? Um leão. Um leão. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é imagem ou revela a Deus, é porque ele deve ser semelhante a Deus. A Deus. Então, por isso que isso o torna também, né? Exato. Mais capacitado para fazer isso, exato. né? É porque a gente, por exemplo, o ser humano tem a mente muito limitada. Nós temos a nossa mente limitada.
Então, por exemplo, quando o Joel falou aqui do homem, né? A questão da semelhança de Adão com Deus na criação. Era em algumas características, não em todas, né? Mas aqui a gente não está falando de uma pessoa qualquer, a gente está falando de Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia fala dele, que ele é a revelação do Pai, que ele é a imagem de Deus, está falando de algo muito mais amplo e muito amplo que a gente uma simples imagem de espelho, né? Exato, e é tão amplo isso que a nossa capacidade mental não consegue entender de maneira plena. É que nem o Jeff com o computador. Porque a gente está falando de quem? Deus. Né? Aí, se você vai lá para o Salmo 8, 1 a 3, o salmista, ele olhando para a grandeza de Deus, ele começa a olhar para si e fala, poxa, quem sou eu, né? Que é o Senhor que lembra de mim e tal. Então, ele começa a refletir nisso. Essa deveria ser a posição do ser humano também, quando vai pensar nas coisas de Deus em Jesus Cristo. Né? Aí tem gente que, às vezes, confunde as coisas, né? E acabam reduzindo Jesus como se ele fosse um ser humano qualquer. Quando, na realidade, não, ele é Deus. Eu achei até interessante no verso, Joel, que o verso diz assim, ó, ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Jesus falou assim, ó, quem vê o Pai, quem vê a mim e vê o Pai. Como é que a gente entende isso? Não vai ser de... né? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, certo? Certo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha vida eterna. Isso é João 3. Em João 1, dizem que ele era o Verbo que estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e tudo foi feito por meio dele no princípio. Ele era Deus, ele estava e ele era Deus. Então, isso se torna algo muito complexo para a nossa natureza humana compreender. Eu tenho aprendido na caminhada cristã a lidar com questões difíceis. A Bíblia, ela deixa vários assuntos muito bem revelados, que não há dúvida nenhuma. Tá? Muita coisa está muito, muito clara, muito explícita. O plano da salvação, tudo é muito explícito. Então, quando você se relaciona com aquilo que está revelado, né, você tem esse contato com o que está revelado, isso cria uma base para você confiar em Deus. Quando nós chegamos em assuntos que não são tão claros assim, aqui eu ajo pela fé. Aqui eu sigo confiando, mesmo sem compreender, que as poucas informações que tem, né? Que isso aqui é um fato real, apesar de que eu não compreendo, além da minha incompreensão, eu não compreendo, mas eu sigo acreditando. Por quê? Isso não é uma fé cega, é uma fé racional, porque aquilo que eu posso compreender, ele me deu uma base sustentável para continuar crendo em pontos que eu não consigo entender. E sabe o que acontece muitas vezes comigo? Eu aprendi isso na minha caminhada cristã. Isso é individual. Cada um vai aprender de forma diferente. Muitos assuntos que eu não compreendia e seguia acreditando pela fé, em um determinado momento eles se tornaram claros. Aconteceu alguma coisa, veio uma iluminação na minha mente, algum insight, alguma coisa me fez compreender assuntos que lá atrás eu não compreendia. Então, eu entendo que até na caminhada cristã vão existir momentos para Deus revelar coisas para nós. Existem coisas que não vão ser reveladas, existem coisas que já foram reveladas. Já foram, e existe aquilo que ainda não chegou o momento para você. E vai entender na hora certa, não vai? Né? Agora, o que eu mais acho interessante é que aquilo que é para a salvação é muito claro. É muito claro. Só que uma coisa que também deixa claro na Bíblia, que as pessoas tentam pegar palavrinhas, tipo essa que eu vou botar aqui agora. O primogênito de toda a criação. Ou seja, na cabeça nossa humana, nossa aqui de baixo aqui, o que é ser um primogênito? Eu posso falar rapidinho, eu sei que o Marquinhos vai falar, mas esse é um ponto que é bem típico do que eu falei para mim, tá? Em algum momento, eu me deparei com um texto dessa maneira que eu não compreendi isso aqui e eu segui acreditando pela fé, né? A fé que foi desenvolvida através do que já havia sido revelado. E em algum momento, isso aqui se tornou compreensível. Acabou. Então, isso é uma dica
para quem lê a Bíblia, para quem, né, quer aprender mais de Deus? Essa questão que envolve o primogênito, tipo assim, é aquilo que a gente fala, já não está falando de qualquer um, a gente está falando de Jesus, né? Mas eu penso assim que muitas vezes a Bíblia utiliza uma linguagem humana, né? O Rodrigo Silva ele fala muito isso, né? Que a Bíblia é a língua de Deus, né? No sotaque humano. Então Deus utiliza coisas que a gente possa compreender as coisas dele, né? Por exemplo, quando fala de primogênito, na linguagem humana a gente vai entender que se trata de uma relação íntima de um pai com um filho, né? E só que também os momentos na Bíblia, se a gente vai ler, ali está falando de uma pessoa que ganha um destaque especial, não necessariamente uma pessoa, o filho que nasceu primeiro. E tanto que a Bíblia revela pessoas que foram mais novos e se tornaram reis, que é o caso de Davi, né? Depois você tem José também em destaque, que é o mais novo, que conquistou um patamar elevado na vida e tudo mais. Então, nesses pontos a gente vai vendo a grandeza de Deus, que Ele usa coisas que a gente entende para se comunicar conosco. Só que, ao mesmo tempo, também, a gente acredita, a gente entende que a gente vive um grande conflito, o inimigo ele pode usar coisas como essa que a gente está comentando aqui, algumas palavras assim de maneira isolada, sem entender o contexto mais amplo, e aí ele pode ceifar muitas almas para o lado dele. Entende? Então, por isso que a gente quando vai estudar a Bíblia, tem que estudar com oração. Se tiver dúvida, com oração, porque Deus vai guiar para que essa dúvida seja sanada. Agora, se você vai deixando a dúvida ali, vai alimentando aquele negócio ali, o inimigo ele vai usando isso para fazer a gente imaginar que Jesus ele não é Deus. Aí é um problema de novo, que nós voltamos lá, que nós falamos anteriormente. Aí a gente volta na questão. Se Jesus não é Deus, ele pode salvar, Joel? Poderia salvar? Então, eu vou jogar aqui, você já vai responder junto com o que você vai responder aqui, não, você já responde tudo junto. Então, veja só, existem igrejas por aí que diz que Jesus ele é primogênito porque ele foi criado primeiro. Certo? Mistura com isso que você já ia falar e já vão vocês dois agora discutindo, só vou ficar aqui olhando. Pensa numa situação, e eu vou jogar para o Joel. Jesus ele sempre fala assim, né? Ele sempre falava assim, eu sou. Não, pior ainda, né? Você vai eu lembrar sou de quem? o que sou. Exato. Quer dizer... Então, não é que toda vez que ele fala isso, a gente não está lembrando de um momento, né, onde Deus aparece para Moisés ali e fala, eu sou o que sou e tal. Então, Jesus está sempre repetindo isso. Então, para nós ocidentais, a gente está tendo uma visão, né, do que Jesus está falando. Mas imagina só aquele povo que viveu aquela história, que conhecia tudo isso, Jesus falando. Será que eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando? Jesus estava se revelando. Ó, eu sou aquele que estava lá no deserto. Então, quiseram matar Jesus, né? Exato. Entende? Então, olha o caminho perigoso que muita gente entra, né? A Bíblia vai usar algumas expressões que precisam ser analisadas. Jesus falou assim, a Bíblia não diz que ele é o leão da tribo de Judá? E aí? Como é que a gente entende isso? Um animal. Ele é um leão? Não. E o que ele queria dizer com isso? Queria dar-lhe um conceito de aquele que peleja pelo seu povo, aquele que protege o seu povo, nesse sentido. Quando fala que é o primogênito aqui, está falando isso no versículo... versículo 15. Isso, ele é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito de toda a criação. Tá? Primogênito de toda a criação. Então, ele foi criado, foi o primeiro a ser criado, certo? É que eles falam. Primogênito da criação. Se a gente entender dessa forma, como é que a gente vai compreender o versículo 17? O que está escrito no versículo 17 aí? Leia aí, porque eu sou ruim de leitura. Ele é antes de todas as coisas. Quer dizer, tinha que ser antes do próprio Pai. Antes da própria criação. E aqui eu não posso dizer que é a criação desse mundo, porque alguns dizem, não, essa criação que eles estão falando aqui é a criação do planeta Terra. Aí você pega João 14, João 1, quando diz que todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada foi feito. Potestades, tudo, né? Esse primogênito aqui, em muitos momentos, por exemplo, Esaú e Jacó. Quem que era o primogênito? Era Esaú, né? Cronologicamente. Mas quem foi considerado primogênito por Jacó. Proeminência? Jacó. O mais importante? Jacó. E isso em vários momentos. Né? A primogenitura ela não estava relacionada ao que era cronológico. Ela estava relacionada à importância... Que o Marquinhos estava falando, né? Ao que era mais importante.
Então, quando está falando da primogenitura de Cristo, é porque ele é o mais importante da criação, da criação. Ele criou todas as coisas. Então, eu posso dizer que essa primogenitura, o primogênito, é porque ele é o princípio de toda a criação. Ele é o princípio, é o que cria, exatamente. Não a ser criado, mas é o poder a Bíblia, da criação. então vamos lá. Mais um pouquinho mais para frente, a lição vai falar sobre isso, vai falar que ele é o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro a morrer? Não. Quantas pessoas morreram antes de Cristo? Né? E ele é o primogênito. E ressuscitou gente também antes de Cristo. E por que ele é o primogênito dos mortos? Né? É porque a ressurreição de Cristo é a mais importante de tudo. E aí a gente vai ficar o dia inteiro. E tem aquele termo também que Paulo fala, né? Que ele fora morto antes da fundação do mundo. Então, quer dizer, ele já era considerado morto antes de criar o ser humano. Apocalipse 13, 8. Você entende? Então, ou seja, eu também, quando eu vejo você que está em casa, quando a gente encontra esse tipo de palavra, a gente tem que ir na Bíblia toda ver o sentido dessa palavra. Mas é mais fácil as pessoas para criarem grupos religiosos, confusões na Bíblia, porque Satanás gosta de confusão. A lição até pede para a gente tomar cuidado com falsos mestres, né? Por quê? Porque pegam essas palavrinhas soltas para colocar o que minhoca na cabeça do outro, né? Mas eu também, quando eu vejo aqui, isso é claro, Jesus é o princípio de tudo, de tudo. Ele esteve com o Pai e ele é um como o Pai. Por isso que era a pessoa mais indicada para representar é o Pai aqui na Terra, né? Agora, interessante, aqui já vem agora dizendo por que ele tem a supremacia, né? Na parte de terça-feira diz que ele é a cabeça do corpo. E entre parênteses está assim, a igreja. E daí? Isso aqui é uma lição tremenda. A gente deveria refletir nisso, né? Porque imagina só, né? Paulo tem um momento das cartas, não me recordo bem agora qual, mas ele fala, imagina só, né? Se a mão falasse uma coisa, o pé falasse outra. Não, todo o nosso corpo ele é guiado pela mente, pela cabeça. Então, por isso que ele coloca aqui, né? Até a lição vem mostrando aqui em diferentes momentos, né? A questão da cabeça, a liderança, aquele que está na frente e tal. Então, esse é Jesus para a gente. Jesus é aquele que guia, é aquele que manda, é aquele que direciona. Né? É por isso que ele disse em João 14:6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, imagina só, muita gente fala hoje, né? Às vezes, como já foi mencionado aqui antes, tem essa dúvida, fala que Jesus foi criado e tal. Nessa grandeza que envolve o mundo aí no que diz respeito à salvação, se ele fosse criado, ele não poderia guiar. Não faria sentido. Até Paulo iria se contradizer. Mas a Bíblia diz que ele é a cabeça do corpo, a cabeça da igreja, justamente para mostrar que é ele quem guia. E aí, se nós quisermos ser salvos também, nós temos que deixar ele como nosso guia, ele guiar, senão não vai. Imagina, Jefferson, fazer a pergunta para vocês, imagina só, você confia num líder para ser o cabeça, na cabeça que vai te guiar, o líder humano. O que você acha que vai acontecer no final da história? O líder humano? É um líder humano. É que nem o Papa Marçal vai levar o povo para o morro você confia o bombeiro vai ter que ir atrás salvar. Você confia tanto no líder religioso seu. Você confia tanto. Os caras perdidos no morro. Você confia tanto, Joel, no seu líder religioso, que a Bíblia está dizendo algo e você está descredibilizando aquilo que a Bíblia está dizendo por conta daquela afirmação A ou B do determinado líder. E aí, cara, como é que fica a situação? No final da história, como que vai ser isso? Imagina, que coisa. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja, Cristo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele é o pão, que ele é a luz, ninguém vai ao Pai senão por ele, ninguém vai ao Pai senão por ele. Aí é uma escolha que cada um faz. Né? Ou você deixa Cristo te guiar, ou você vai ficar sozinho no final das contas. Né? Joel, quando você vê essa importância de Cristo à cabeça, cabeça é só para guiar o pescoço? Não, o pescoço que guia a cabeça, né? Eu estou falando pergunta aqui. Cabeça é só para ficar em cima do pescoço ou o cérebro é que manda as informações para o corpo inteiro? É o que vai direcionar tudo, né? Eu acho interessante essa figura que Paulo coloca de um corpo, né? A igreja ser um corpo. E ele vem colocando os membros ali, né? Cada um em uma função. Mas todas as funções do corpo são direcionadas pela cabeça, né? Eu acho interessante isso, porque
Pedro poderia ser o cabeça da igreja? Poderia, desde que ele fosse maior do que Cristo. Sim. Ou da mesma essência. Ele seria o Salvador, mínimo, né? Poxa. Ele seria igual ao maior Salvador, que Cristo. Então, o que coloca Cristo como cabeça não é uma simples escolha, Cristo é o cabeça. Não é assim. Né? Quem é na sua empresa que você vai colocar na principal função? O melhor. O mais capacitado. O que enxerga adiante, o que executa da melhor forma possível, o que tem os melhores atributos. Não é? Sim. Assim, em qualquer lugar? Sim, sim. Pode até haver uma inversão aí, só que vai dar errado. Né? Ou então não vai progredir como deveria. Não. Pensando numa empresa, tá? São lá, parênteses rapidinho, não perde isso não. Por exemplo, assim, esse Walker, começaram a botar, vocês viram, né, que nos acidentes de aviões que tiveram em algumas regiões, por quê? Escolheram as pessoas por causa da cor e por causa do sexo, que era não era inclusão. O que deu? Deu errado. Pessoas que não tinham a capacidade para fazer um avião descer, chegar ao chão. Imagina para uma igreja. Eu vejo assim, esses dias eu estava pensando, tinha um casal de amigos meus que estavam com problemas no casamento e se separaram. E uma das questões que eles discutiam muito é assim, uma pessoa assumiu responsabilidade, dividiram as responsabilidades, né? E isso não estava dando certo lá na divisão de responsabilidades que eles fizeram. Depois que passou, eu fiquei pensando, sabe? Eu e a minha esposa, numa casa todo mundo tem as suas responsabilidades, tá? Mas como é que a gente divide isso? Você vai fazer isso, você vai fazer isso. Como é que deve ser feita essa divisão? Lá em casa a gente chegou num ponto tão natural que faz o que tem que ser feito aquele que tem a melhor aptidão para aquilo lá. Por exemplo, às vezes, vamos pegar um exemplo que é muito... Isso é clássico, tá? Assim, é quase que hegemônico. Mulher cuida bem do carro? Não. Geralmente... Tá? Não estou generalizando. Tem as suas exceções, mas não. Mas a maioria das mulheres, elas não olham a água, não olham o óleo. Não calibra o pneu. A Mike não calibra o pneu. Então, quem deve cuidar do carro? O homem. O que tem a maior facilidade. Tá? Agora, você tem as suas dificuldades, às vezes, numa ornamentação da casa, tudo deixar lá, bonitinho. Olha, eu quero essa cor aqui e tal. Então, às vezes, a mulher tem não estou dizendo que são todas. Eu estou falando num casamento. Às vezes, uma mulher pode ter mais facilidade de cuidar do carro do que o homem. Marido, né? Então, quem deve cuidar do carro? Quem está mais capacitado. Tá certo? Na igreja, é por isso que Cristo é o cabeça. Porque ele não existe ninguém que vai superar ele. E outra, ele criou o plano da salvação. Ele fundou a igreja. Entendeu? Ele enxergou além. Ele consegue ver toda a história do cristianismo acontecer lá no final. Tudo que é necessário para que o cristianismo avance, porque também existe o campo espiritual, onde se luta contra o inimigo invisível, que Cristo sabe como ele vai agir. Então, não existe outra... Né? Então, você vê que como a lição ela vai se completando, né? Então, ou seja, Cristo em tudo é a força originária, né? Exato. E ponto interessante também sobre salvação, né? Ele é o guia, ele é a cabeça, porque imagina só, ele já venceu. É por isso que ele é o guia, ele é a cabeça, porque ele já venceu, então ele sabe como nós podemos vencer também. E outro detalhe também, aqui, quando fala que é a cabeça do corpo, né, não fala que as outras partes não são importantes. Não tem utilidade, né? Tem a sua função, né? E se ela perde essa função, o corpo ele vai sofrer também, vai ter essas dificuldades. Mas, assim, toda a função que os membros do corpo têm vem porque está aqui, né? É uma conexão, é uma ligação com a cabeça da gente. Assim você também tem uma ideia. Eu só botei um implante do anelzinho de Ferrara nesse olho aqui. Meu amigo, como isso complicou minha vida. Esses dias eu usei um sapato, umas 2 semanas, que no meio do sapato tinha uma ondulaçãozinha assim. Já fazem uns 5 meses que eu não uso sapato, mas está lá ainda doendo até hoje. Como é ruim andar. Então, ou seja, tudo é importante, né? Tudo é importante. Tudo. E quando a gente vê Jesus como originário, né, da igreja, Jesus é originário ele é a origem da criação.
Então, a pergunta que vem aqui agora, na parte de quarta-feira, que eu achei muito interessante, que o autor ele diz assim, Jesus não é só porque ele é o originário da vida, não foi só porque ele criou tudo, que ele é o principal para cada um de nós, né? Diz que na cruz e depois da cruz tem a conquista onde ele fica sendo o originador também da nossa salvação, né? Quer dizer, ele é tudo. O que tem mais para nós fazer? Ele é tudo. E eu acho que isso tem que ficar claro para a gente, sabe? E a gente sempre volta naquela, né? O perigo que existe, que está à volta de nós, quando a gente começa a tirar de Jesus aquilo que é dele. Entende? Então, nós somos seres humanos, nós somos falhos, pecadores, nós temos as nossas limitações intelectuais para compreender aquilo que Deus revela, mas a gente tem que saber quem é quem, né? Jesus, ele precisa de nós? Não. Não. Deus precisa de nós, Joel? Entendeu? Se você não aceitar Jesus, não aceitar Deus, Deus vai ficar... Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai sair do trono dele? Não. Continua sendo Deus. Então, quem precisa somos nós. Então, hoje eu tive a oportunidade de fazer uma meditação de manhã com uma turminha e estava falando justamente isso para a turma, né? Quem é Deus e quem somos nós. Nós somos limitados, nós não somos eternos, né? A eternidade, quem pode nos dar é Deus, né? Através de Jesus Cristo. Isso. Né? E nós nascemos, nós temos uma breve juventude, depois a gente começa a envelhecer, no máximo aí uns 80, 90, se você cuidar bem da saúde, olha lá. Então, nós vivemos de uma maneira breve aqui nessa terra. Enquanto nós vivemos aqui, nós temos que buscar conhecer aquilo que Deus revela e segurar nas mãos daquele que pode garantir a eternidade para a gente. Amém. Por isso que ele é o cabeça, por isso que ele é o princípio de tudo. Aqui até fala na lição do quarto aí, né, da recriação. É ele quem vai recriar, refazer esse mundo, voltar esse mundo da forma que era antes do pecado entrar. Então, por isso que a gente tem que se apegar aí em Cristo com certeza, com segurança e não perder essa oportunidade. A lição, Joel, ele traz, eu achei interessante, 7 pontos, né? Fala aqui, ó. Vamos revisar as razões que Paulo apresentou para a supremacia de Jesus. Tá facinho aí para você? Lê aí. Tá. Você lê para a gente? Você pode ler e já se quiser ir comentando eles assim, fica à vontade. Ele é a manifestação perfeita do Deus invisível. Ele é o agente por meio do qual todas as coisas foram criadas. Ele existia antes de todas as coisas. E tudo é mantido unido nele. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele é o iniciador da criação e da nova criação, ou recriação, né? Ele venceu o pecado e a morte, garantindo assim o direito de ressuscitar todos os que confiam nele como Salvador. Jesus sempre existiu, mas agora, por causa de tudo isso, ele é reconhecido como a cabeça suprema da humanidade e da igreja. Tá bom? O que mais? Tem uma frasezinha aqui em cima, um pouquinho antes, que diz assim, ó, sem a ressurreição de Cristo, ninguém mais poderia ser ressuscitado. O que os caras querem mais que isso? O que nós precisamos também, né? Para entender que ele é tudo. Se a gente quisesse algo a mais, é porque estaríamos precisando de algo a mais. Já está tudo pronto, isso aqui não está suficiente, então a gente quer algo a mais. E não precisa, né? É por isso que as obras, embora tenha seu valor na vida do cristão, no sentido de mostrar os frutos, né? Como a própria Bíblia diz, né? Que pelos seus frutos vos conhecereis. Mas para a salvação ela não tem valor algum, porque você não é salvo pelas obras. Justamente por meio de Cristo, justamente por tanta coisa que o Joel acabou de ler aqui, né? Você não se salva por boas obras, mas você se perde por más obras. Isso. Então, a gente tem que pensar, né? Eu acho interessante aquele texto quando fala assim, né, que Cristo nos preparou e salvou para a realização das boas obras. Uhum. Então, quer dizer, até as boas obras é Cristo que já preparou de antemão para nós. Eu acho isso muito interessante. É o que a gente estudou em Filipenses, Cristo vivendo através de nós. Eu acho isso muito interessante. Ou seja, Deus se preocupou com tudo, na divindade do plano de Deus se preocupou com tudo para dizer o seguinte, ó, a única coisa que o ser humano tem que fazer é me aceitar e andar no meu caminho. Até as obras que são resultado da salvação, eu vou botar nele. Imagina. Isso me faz lembrar uma história bem antiga de um costume indígena de que quando o filho do cacique pegasse a adolescência, ele tinha que provar que ele era macho, que nem o pai. Então, o que ele fazia? Eles pegavam, colocavam a criança
colocava a criança... tem que desinterligar isso aqui. Eu peço desculpa para você, mas está interligado com o computador. Se alguém ligar, vai dar barulho. Ele colocava o filho na selva e para o filho mostrar que é homem. Lá na selva tinha leão, na selva tinha tudo que era bicho brabo tinha. Então, o que acontecia? Chegava, fazia um ritual e levava o filho. Só que o filho ficava lá. Imagina, com a faixa de 12, 13 anos, com medo em cima de uma árvore. O pai botava, você fica aqui e se protege dos bichos. O filho de noite escutava um barulho, parecia de onça, de repente o barulho sumia. Daqui a pouco parecia que o leão aproximava pelo barulho barulho sumia. E assim foi, e no outro dia o filho estava salvo, vinha e a tribo, legal. Quando estava perto desse cacique pai morrer, ele tinha que passar o costume para o filho, e passar... Ele chamava o filho, pai vai te explicar como é que é o costume. Costume assim, quando teu filho chegar na mesma idade, você lembra que você foi para o mato? Lembro. Então, eu vou te explicar o que acontecia lá. Enquanto você estava na árvore e os bichos vinham, era eu que estava lá embaixo, lutando por você, espantando os bichos, para você sair o futuro cacique da tribo. Então, quando o teu filho tiver a mesma idade tua, é você que vai fazer o papel que o pai fez. Então, ou seja, até as coisas mais complexas, mais difíceis e as mais fáceis, Deus já realizou para nós, né? Então, por isso que nós podemos dizer que Deus reconciliou todas as coisas nele, Marcos. Pode tomar água. Pode tomar aqui. Essa parte de quinta, de tudo, assim, toda a lição foi muito interessante, foi muito bacana. Mas essa de quinta-feira, assim, acho que é o auge de tudo. Porque é o final de todas as coisas, né? A reconciliação que a humanidade terá com Deus e quem será a pessoa, quem foi aquele que tornou essa reconciliação possível. Ele tem um nome. Qual é o nome, Jael? Quem foi esse? Jesus Cristo. Né? Então, é por isso que a Bíblia fala, né, da questão do pecado. Paulo ele fala assim, mas... anteriormente, comparando, né, a gente estava em trevas, Jesus chegou com sua luz, né, outras passagens, a Bíblia também fala em Hebreus também, né, e outras passagens, que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e tal, ou seja, mostrando que Jesus Cristo ele veio nos reconciliar com o Pai, nos tirar das trevas, levar para a luz, fazer uma ponte entre o céu e a terra, aquilo que o pecado promoveu, né, que é a separação, que é um abismo entre o ser humano e Deus, Cristo ele veio refazer isso e nos dar a chance da vida eterna também. Amém. E é interessante que Filipenses diz assim que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, ele nos upou, ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de tudo isso, né? E veio e foi obediente até a morte de cruz. Amém. Então eu posso... E eu ia só concluir que esse caminho para a reconciliação ele foi pavimentado com sangue, né? Sangue lá na cruz do Calvário. Então, acho que a gente nunca pode deixar isso de lado, esquecer disso. Como foi dito anteriormente, que a gente tem as nossas dificuldades de compreender essas coisas grandiosas que Deus revela para a gente, né? Muitas vezes tem que quebrar a cabeça, estudar, outras não são reveladas, mas assim a gente tem que olhar para a Bíblia e olhar para que tudo aquilo que Deus fez por nós, para a nossa salvação. E se não fosse por meio do sangue derramado de Jesus Cristo, não teria nada. Não teria nada. O que Deus arriscou no final de tudo? Ele tudo, arriscou, né? A vida dele? Não, arriscou tudo. Ele é eterno, ele não morre. Se Cristo, ao assumir, né, Deus ao assumir a humanidade, né, Cristo vindo para nos salvar, tivesse falhado, ele não iria morrer. Ele ia ser um eterno pecador, como aí até Satanás ia se tornar eterno, né? Então a gente, assim, ele ainda assim poderia destruir tudo? Poderia, porque ele é o ser supremo. Ele que criou todas as coisas. O que ele coloca em xeque de verdade é o próprio caráter. Ele destruiria tudo e teria que conviver com isso para sempre, né? Com uma derrota própria para sempre. Poderia destruir todas as criações e criar outras que não soubesse de nada. Mas na memória dele? Mas ele é o que ele coloca em risco, entendeu? O que ele coloca em xeque. A própria essência, o próprio caráter dele. Bem lembrado. Quem tinha tudo a perder era ele. Você que está com a lição aí na parte de sexta-feira, nos 3 últimos parágrafos do Espírito de Profecia, né? Livre evangelismo.
Olha que chique. O Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente. O Filho é toda a plenitude da divindade manifesta. A palavra de Deus declara que ele é a expressão exata do ser divino. Cristo é o Filho de Deus, pré-existente, existente por si mesmo. Jesus nos garante que nunca houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. Ele é igual a Deus, infinito e onipotente. É o Filho eterno, existente por si mesmo. E é esse Deus grandioso, maravilhoso, Deus que não tem começo e não tem fim. Deus que não há limite nenhum, nada que ele não possa fazer ou desfazer. É esse Deus que está na porta do meu e do teu coração querendo entrar. Sabe por quê? Porque a única coisa que ele não vai fazer, não é porque não pode, porque não faz parte do caráter dele, é você aceitá-lo como seu Salvador, como Deus que vai conciliar você com a eternidade. O que esse Deus, na pessoa de Cristo, quando se fez carne e veio aqui, veio para trazer para você e para mim a salvação. E fazer de eu, e fazer de você, filhos e filhas de Deus. Tanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que eu e você possamos olhar para Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé, exaltá-lo em nossa vida e responder a perguntinha que eu deixei para agora, que está lá na lição, na parte de quarta-feira. Você que não tem lição, é essa pergunta que eu e você temos que fazer a cada dia, a cada instante, por esse Deus maravilhoso que fez tudo por nós. O que precisa ser transformado em mim e em você, para que vivamos de maneira mais plena e sabendo da supremacia de Cristo na minha e na sua vida? Essa é a resposta que nós temos que dar para Cristo. O que nós vamos desfazer? O que nós precisamos deixar para que Cristo seja realmente o cabeça, não só da igreja, mas da minha e da sua vida? Vamos orar? Querido Papai do céu, obrigado porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Obrigado porque esse Deus que sempre existiu é um com o Pai, é um com o Espírito Santo, e se fez carne, se fez filho da divindade, desceu aqui para dar a vida por mim, pelo Joel, pelo Marcos, pelo Kevin, pelos nossos amigos que estão nos assistindo. E além de dar a vida, ressuscitou, para que nós possamos juntamente com ele vivermos uma eternidade. Ó Deus, nos conceda esse poder de vencermos o pecado, de nos esvaziar e de permitir que o Espírito Santo trabalhe conosco. Seja, Senhor, o nosso Deus e nós os seus filhos, por Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Joel. Obrigado, Marcos. Obrigado, Kevin. Obrigado você que esteve conosco nessa classe. Na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, no mesmo dia, nós vamos estar aqui para mais uma lição de Colossenses. Cristo em Filipenses e Colossenses. Deus te abençoe. Até semana que vem. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Deus te abençoe e uma excelente semana.